Olá, humanos! Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Aqui Tudo jóia. agora é um programa diferente. A Paulina está em viagem, então hoje somos nós. Eu, o doutor André, o doutor Uriel e a nossa querida convidada, a doutora Ana Elisa. Olá, doutora. Olá. Temos uma nova humana. Olá, gatinho lindo. Meow, muito obrigado. Hoje falaremos sobre os benefícios da castração. A doutora Ana Elisa, nossa convidada de hoje, é proprietária da Puppies Personal Vet, assistência veterinária personalizada. E ela também é docente no curso de medicina veterinária da Unisociesc. Não é isso? Isso aí. Falei Exatamente. certo? Falou. Então vamos lá. Bem, hoje nós vamos falar sobre os benefícios da castração. E, como já comentamos aqui, não é, em outros programas, existem muitos animaizinhos, pets, que são vadios e estão nas ruas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, tem mais de 30 animais abandonados no Brasil. Prova de que os abrigos também estão muito cheios. Ou seja, temos muito abandono de pets. E parte disso se vem pela alta reprodução deles, eu imagino, não é? Exatamente. Sem dúvida. Então, vamos começar falando sobre a castração. Então, doutora Anelisa, existe alguma diferença? Alguma diferença Bolas de entre... pelo. Acho que é. Eu preciso comer uma pomadinha. Entre a castração e a esterilização? Não, gatinho, é a mesma coisa, só que com coisas diferentes. Mas o objetivo é o mesmo, a função é a mesma. Ah, tá. Existe uma forma ideal, assim, de impedir que os animais, que os pets, eles se reproduzam além da castração? Eu ouvi falar de anticoncepcionais injetáveis. Ui! Como é isso? Existe, mas, na minha opinião, não deveria existir. Ok? Porque... Apoiado. Aparentemente é muito... é mais barato, é fácil, encontra em qualquer lugar. E as pessoas não sabem as consequências do uso dos anticoncepcionais. E quais são? O que acontece? Aumenta muito, muito a incidência de tumores, infecções uterinas, uma série de problemas para o animal. É como se fosse uma bomba de hormônios mesmo e só faz mal. Gente. É bom destacar, né, Hugo? Eu estava postando, primeiramente, uma boa tarde a todos, um bom dia para quem for ver na internet, na sequência. É bom destacar também, eu penso da seguinte forma, aonde vai o conforto animal? Aonde vai o bem-estar animal? O ato de você usar o anticoncepcional está associado ao conforto do proprietário, do tutor. Eu não quero me incomodar com o cio do meu animal. Mas ele é um ser vivo, ele tem uma fisiologia, ele tem uma anatomia, ele tem todo um dinamismo da idade que ele tem que ter, né? Então cabe a nós e aos tutores entender que o animal ele é um ser vivo e ele tem uma fisiologia distinta. Exato. Né? E a gente sempre falou disso aqui nos outros programas, não é? Do equilíbrio. Então, tudo que você for fazer com o seu pet, seja uma medicação, seja uma consulta ou um procedimento, sempre consulte o seu veterinário para ter certeza se não vai acontecer nada de mal com o seu pet. E o pior de todas, acho que dessa medicação, é que qualquer pessoa pode aplicar. Vende você não precisa ser veterinário para comprar, entendeu? Tem um custo baixo. Tem um custo baixo, que é um custo... Eu não sei, mas deve ser uma coisa entre R$7 e R$5, uma coisa assim. Gente. Então daí é o proprietário que aplica, quer dizer, isso aí às vezes pode fazer um abscesso, uma aplicação errada, sem... Sim, inúmeros riscos, né? Inúmeros riscos, né? Pegar um vasinho, uma veia... O animal se mexer, quebrar agulha dentro, Sim. então várias coisas, né? Então não. É o típico barato que sai caro. É o típico barato que sai caro. Tá? bem Porque isso. depois o que você economizou porque não fez a cirurgia, e depois você vai acabar fazendo a cirurgia, mesmo que passe algum tempo, por ver o mal que isso causa, e com o aparecimento de tumores, além da castração, vai ter que fazer remoção de mamas, e vai sair... Todo o tratamento vai acabar saindo muito mais caro do que se tivesse feito a castração direto. Exatamente. É importante a gente reforçar que às vezes o tutor pode ter a melhor boa intenção do mundo, mas ele não tem estudo. Ele não sabe como fazer a aplicação, então pode acarretar essa série de problemas e dificuldades para o pet, não é?
Outra coisa também destacando, né, Hugo, é que, por exemplo, você tem um conforto, o proprietário, o tutor, né, tem um conforto momentâneo. Ah, meu animalzinho não tem cio, que maravilha, graças a Deus. Aí lá na frente ele desenvolve um tumor e esse tumor pode levar à morte desse paciente. Sim. Aí o que adiantou? Você evitou o cio durante 5, 6, 10 anos e o animal vem a óbito por causa de um tumor de mama, né? Ou tumor hepático, assim por diante. E quando vem, né? Vem, não tem. E a piometra, que é a infecção uterina também, né? Que pode acontecer muito antes disso, inclusive em animais que tomam esses hormônios. Que é de caráter emergencial, né, doutora? É emergencial, com certeza. Né? Aí não tem como esperar, é uma cirurgia que tem que ser feita em 24 horas se você quiser ter o seu animalzinho em casa de novo. E existe uma idade ideal para se castrar um animal, um pet, seja macho, seja fêmea? Porque eu tenho certeza que muitos humanos têm essa curiosidade. Ah, eu vou castrar o meu filhotinho que acabou de desmamar. Ah, o meu animal tem 8 anos. Acho que é legal castrá-lo agora. Então, existe uma receita, uma idade adequada? Olha, não existe uma receita de bolo, porque a gente está falando de vidas, né? E biologia não é matemática, como todo mundo diz. Ah, eu bem que imaginei. Os animais que são castrados muito jovens, eles podem apresentar alguns outros problemas pelo fato de não ter o organismo totalmente maduro ainda. E tanto os ovários como os testículos produzem hormônios que são importantes nessa fase de desenvolvimento e de crescimento. Gente, é verdade, os hormônios. Então, não devem, na minha opinião, não devem ser castrados muito jovens. Vocês vão encontrar divergências em relação a essa opinião, mas para evitar alguns problemas que estão associados a crescimento, linhas de crescimento, diminuir a incidência, o risco de fraturas, por exemplo, em Rottweilers, osteosarcoma. O fato de castrar muito jovem pode aumentar o risco de desenvolver osteosarcoma. O que é isso? É um tipo de câncer muito agressivo nessa raça. Tá? Então, por exemplo, um Rottweiler, o ideal é que seja castrado macho a partir de 1 ano. Ou 10 meses, pelo menos de 10 meses para frente. Tá? Aí a gente tem uma variação muito grande, se é cão, se é gato, se é macho, se é fêmea. Mas o ideal é que tenha um protocolo vacinal feito, porque nessa fase que a gente faz as vacinas, a imunidade deles fica uma bagunça. O sistema imune deles ainda está se adaptando à aplicação das vacinas, né? Então, o ideal é você não submeter o animal no mesmo período que está fazendo as vacinas, você submeter a uma cirurgia. Porque isso pode mexer com a imunidade dele, pode acabar pegando uma virose que não precisaria nesse momento. A minha recomendação, e no meu consultório eu acabo adotando... eu prefiro fazer o esquema de vacinação primeiro, e depois que termina essa imunização, a gente planejar essas castrações. As fêmeas, por exemplo, hoje já tem estudos que comprovam, que afirmam, que para evitar os tumores de mama nas fêmeas, o ideal é que a castração seja feita antes do primeiro cio. Ah, isso que eu ia perguntar. A questão do cio, se tem que ser antes, depois e por quê? Então, os estudos mostram que existe que para ser efetiva a prevenção de tumor de mama, deve ser feito antes do primeiro cio. Bem destacado, hein, doutora Lenisa? Primeiro cio. Primeiro cio quer dizer que o animal já está com uma maturidade sexual. Se ele já está com maturidade sexual, ele já está fisiologicamente maduro. Já evoluiu, já cresceu. A tendência é só o acabamento fisiológico. Então, a parte hormonal já fez o seu papel lá no começo. Então, isso é importante. Eu também sou adepto à filosofia de que castração muito precoce é um risco direto ao paciente. Olha só. E com relação a animais com mais idade, animais idosos, existe algum cuidado específico? Não é aconselhado? É aconselhado? Como funciona? Isso é uma coisa interessante, né? Vou perguntar, né, para o André e para a Ana. A castração também é questão de momento. Né? Tudo tem momento. A castração não é uma indicação clínica única e exclusiva. Então, por exemplo, se é um animal com 12, 13 anos, vive num apartamento sozinho, por que castrar? Né? Não tem o porquê castrar. Ele já passou toda a parte da maturidade sexual dele, da agressividade dele. Né? Então, se ele já é um senil, eu acho que é um risco desnecessário. É a minha opinião. Não sei o que a doutora pensa. Eu acho que tem que avaliar. O ideal é que sejam feitos exames de check-up nesses pacientes. Porque, por exemplo, um animal idoso, um macho idoso pode desenvolver um aumento da próstata.
né? Às vezes benigno, mas aumenta a próstata, pode ter algumas complicações ali no dia a dia, e a recomendação e o tratamento adequado é a castração. Então, o veterinário de confiança das pessoas é a pessoa mais indicada para passar informações a respeito de como fazer, quando fazer, se tem um maior risco ou não. Os exames de check-up são importantíssimos, independente da idade. Verdade. Você sabe, porque a castração ou a esterilização é uma cirurgia. E ela é feita com anestesia geral. Então, esse animal não pode estar com anemia, por exemplo. Os filhotes muito novinhos, também entra ali a questão da idade, da gente não querer castrar eles muito jovens, porque como tem anestesia geral, esses animais são mais suscetíveis a não conseguir equilibrar bem a temperatura, a parte de glicemia no sangue. Então, pode ter algumas oscilações durante a anestesia, inclusive, pela imaturidade do organismo deles. E no idoso, pode ter, por exemplo, um rim que não está funcionando mais tão bem, o fígado. Então, por esses motivos, ou então um coraçãozinho que já está batendo diferente, né? Então, a importância dos exames de check-up, na minha opinião, são para todas as idades. Agora, o idoso, então, nem se fala, porque até o ajuste do anestésico vai estar associado ao bom funcionamento dos órgãos dele, tá? Uma pergunta interessante que surgiu, a Pauline está nos perguntando, né? A respeito... Oi, Pauline, você está me vendo? Aí, oi. A respeito da maturidade sexual, tanto de fêmeas para cães e gatos, né? E mais ou menos tanto para macho quanto para fêmea. Eu sei que varia bastante de acordo com a raça, mas Sim. É uma questão mais ou menos próxima. Quantos meses, mais ou menos, da maturidade sexual de machos e fêmeas, cães e gatos? Tá. Bom, os animais, no caso dos cães, que tem uma diferença de porte mais significativa, os cães que são menores, eles têm um amadurecimento mais precoce. Isso, os cães maiores, eles vão ficar adultos mais tarde do que os pequenos, tá? Isso só, na não proporção. Sabia disso. O cio das cadelas, a gente espera que o cio ocorra ali a partir dos 6 meses de vida. Mas existe uma variação fisiológica em torno de 8 meses, 9 meses. A gente não tem como... Não é tão preciso como algumas pessoas esperam que seja, né? E no caso das gatas, também a partir dos 5 meses. O que tem de diferença em relação ao ciclo também, que é importante ressaltar. As gatinhas, elas entram, o cio delas está muito associado à luminosidade e ao clima, às estações quentes. E elas entram no ciclo, são chamadas de poliéstricas, poli de muitos, né? Elas têm vários cios. Então, elas ainda são mais... Elas conseguem proliferar e fazer muitos filhotes se não forem castradas. E isso, para o controle populacional, é bem perigoso. Em relação às cadelas, elas são mais previsíveis. Então, elas vão entrar no cio aproximadamente a cada 6 meses. Em relação à maturidade, então, vai começar ali a partir dos 6 meses. Ela já pode entrar no cio. Mas na frequência, na prática clínica, em torno de 8 meses. E existe algum comportamento, alguma mudança de comportamento que indique que o pet está entrando no cio, primeiro cio, por exemplo, já que falamos que a castração deve acontecer após esse cio? Sim. Olha, de modo geral, a gente observa durante o cio, no caso das cadelas, as gatas, elas ficam miando desesperadamente, elas não deixam nem vocês dormirem em casa. Quem já teve gata no cio sabe como funciona. Então eu entendi. Por que a minha vizinha está me incomodando muito ultimamente? Elas não dormem. A gente é o dia inteiro. Miau, miau, Isso. miau. Ficam se esfregando nas coisas, ficam levantando a cauda, né? Ficam mais agitadas, digamos assim. As cadelinhas, elas podem ficar, às vezes, mais quietinhas, querem ficar mais quietas no canto, às vezes elas ficam mais agressivas. A gente nota também a questão do sangramento. E não necessariamente, principalmente no primeiro cio, às vezes não tem sangramento, então isso não é também uma garantia. O aumento da genitália, então a vulva fica maior, né? Ela fica mais evidente. O tutor normalmente chega no consultório e fala: nossa, o que está acontecendo? Olha o tamanho que está. Tá tudo inchado. E daí, não, calma, deve ter qualquer idade. Daí você associa e sabe que provavelmente está no cio. Que interessante, não é? Mudanças fisiológicas. Você que nunca reparou, tá aí. E uma coisa que é interessante a gente comentar também, humanos, o custo. O custo do procedimento de castração. Não é uma operação complicada, ou é? Olha,
é uma cirurgia assim que ela não é complicada. Pelo fato dela não ser complicada, é que ela dá bastante complicação. É verdade. É uma cirurgia assim que eu acredito, né? Tem que escolher bem aonde vai fazer, certo, né? Clínica, certinho, que faça o seu check-up, os exames que são necessários antes da cirurgia, né? O hemograma, os bioquímicos, certinho, né? Como eu falei, ela não é uma cirurgia complicada. Pelo fato dela não ser complicada, é que ela pode se tornar muito complicada. Às vezes as pessoas, eu entendi exatamente isso, as pessoas subestimam a castração. Como se pudesse ser feita em qualquer lugar, de qualquer forma. E como eu falei, é uma cirurgia que envolve anestesia geral. No caso das fêmeas, abre a barriguinha, né? Abre o abdômen para poder retirar os órgãos. Então, a contaminação é alta se não tiver um cuidado adequado, se não for feita, né? Por um profissional adequado. Existem os programas de castração e hoje a gente conta com programas que são confiáveis, pessoas sérias trabalhando nessa questão. Mas é evidente que se você tem uma condição financeira melhor, você pode passar pelos exames mesmo de check-up, sabe? Trabalhar, essa diferença de preço está associada ao custo de anestesia, o tipo de anestesia que é dado, o tipo de fio de sutura, que também interfere se vai reagir, se o organismo vai reagir mais ou menos. Então, para a segurança, cada um vai fazer dentro das suas possibilidades, mas entender que é um procedimento sério, apesar de simples, ele é sério. E se você faz em qualquer lugar, como o Dr. André falou, subestimando, achando que não é nada demais, você pode até perder o seu animal. Gente, não é isso que a gente quer, não é? A doutora mencionou sobre os programas de acessibilidade à cirurgia. Bem, pela prefeitura ou mesmo por outros projetos em prol dos animais, é possível, gente, tem bastante opção, mas tem uma fila. Exatamente. Então, se você se programar, você consegue colocar o seu pet, o seu animalzinho, para fazer uma operação de castração sem arcar com todos os custos. Mas é preciso se programar e, como a doutora mencionou, faça os exames para ter certeza de que está tudo certo, não é? Bem destacado, Hugo, né? Não é só Curitiba, mas todas as prefeituras que são sérias e compromissadas com a parte do conforto animal, da posse solidária, do controle de zoonoses, eles levam em consideração bastante essas campanhas sociais para a castração. Né? Então, vamos dar o exemplo aqui nosso regional. Você tem que buscar junto à prefeitura, a regional de saúde do local que você mora, cadastrar junto a esse local regional de saúde, tá? A regional, aqui nós temos a Secretaria Municipal de Saúde, e lá, você tendo o cadastro, eles vão agendar contigo, e uma vez agendado, você leva o teu paciente, né, o teu pet ao serviço oficial, e o serviço oficial faz ali a parte da esterilização ao custo praticamente zero. Olha só, tá vendo? Só da castração também tem mais um ponto aqui, o doutor Uriel e a doutora Ana vão concordar comigo. O que também influi bastante é o pós-operatório. Né? Como vai ser cuidado em casa, se vão dar as medicações corretas. Porque também não adianta fazer uma bela cirurgia, aí você manda o animal para casa, o proprietário não dá o anti-inflamatório, não dá o antibiótico. Sim. Aí o problema é pior, entendeu? Então, assim, a gente tem 3 fases numa castração. Vamos lá. A primeira, que é a pré. Né? O preparo. Prepara. Exames, conhecer o local onde você vai fazer o procedimento, tá? Aí tem a segunda parte, que é o procedimento em si. Né? A operação, não é? E a terceira parte, que é a recuperação, que daí vai ser com os tutores, né? Então, assim, eu acredito que todas as 3 partes são bem importantes, mas uma que influi bastante no final é o cuidado. Né? Sim. E vocês vão observar também uma variação de conduta veterinária, e não quer dizer que um esteja certo e o outro esteja errado, tá? Então, alguns veterinários optam por deixar os animais na clínica no dia da cirurgia para poder acompanhar melhor, para ver se não tem nenhum sangramento, se a temperatura se mantém estável, e tudo bem. Outros veterinários, que é o meu caso, como eu faço um atendimento 24 horas, o meu celular fica disponível, eu prefiro mandar os meus pacientes, desde que eles estejam estáveis e em condições adequadas, eu prefiro mandar para casa. Porque acredito que a recuperação deles, a parte emocional deles, eles ficam melhor com os tutores. Eles ficam melhor na casa deles, no cantinho deles. É o território deles, não é? Isso. Onde eles ficam com mais confiança, onde eles ficam mais à vontade. Sim.
Então, eu acredito plenamente nessa recuperação, desde que os tutores tenham esse comprometimento com o veterinário, no caso, tenham esse comprometimento comigo, de que eles vão monitorar, de que eles vão, qualquer alteração, qualquer coisa diferente, eles vão ligar para informar, né, para que a gente possa tomar as medidas necessárias caso precise. Os cuidados com a cicatrização, com os pontos. Quem tem criança pequenininha em casa tem que explicar, ou tem que cuidar, se for o caso, tem que isolar o cachorrinho, o gatinho, a fêmea, o macho, enfim. Mas o ideal é que você não deixe as crianças ficarem pegando no colo, porque ainda está com os pontos frágeis. Sim, né? Leva em torno de 10 operação, dias para remover esses pontos. Inclusive Então, pontos internos, pelo sim. que eu sei, não é? E a gente faz um controle de dor adequado, mas se ficar mexendo demais no animal, ele pode se sentir desconfortável mesmo. Então, assegurando que tenha uma pessoa responsável para administrar os medicamentos nos horários corretos e pelo período correto, cuidar da ferida, não deixar a ferida contaminar. Alguns veterinários vão mandar os animais com aquele colarzinho, que é chamado de colar elisabetano, o colar da vergonha. Ou então com uma roupinha cirúrgica. Ou alguns não vão indicar nada, como muitas vezes eu já fiz com os meus pacientes, eu não uso nada e monitoro. E a maioria dos meus pacientes, por incrível que pareça, não mexem nos pontos e eles ficam mais à vontade. Às vezes o colar e a roupa acabam estressando o animal. Mas isso é muito individual. Então a gente vai fazendo um acompanhamento junto com o tutor para saber o que a gente vai fazer com aquele paciente especificamente. Aproveitando, é o que eu queria perguntar sobre isso. O animal ficando em casa. A doutora mencionou que o colar às vezes ajuda, às vezes a roupinha ajuda, e às vezes não tem que fazer nada, que o animal fica bem sozinho. Existe algum cuidado especial quando o animal está na casa dele, que os tutores precisam saber para deixar ele mais tranquilo, para deixar ele... Por exemplo, tem outros pets na casa. É melhor isolar? Tem muita gente na casa, visitas, crianças e tal. Isola? O que... Existe alguma coisa específica nesse cara pós-operatório? Tanto com crianças pequenas como com outros animais, a gente tem que ver como eles se comportam. Se é um animal que você vê que está na casa ali, está num pós-operatório imediato, né? 1 dia, 2 dias depois da cirurgia, e o cachorro tem mais idade e tem um outro animalzinho bem novinho que não para, fica em cima brincando. Filhotes. Filhotes. E pode ser que você consegue ver quando o animal que está operado está incomodado com aquilo. Daí o ideal é separar. Mas se eles estiverem se dando bem, eles são companheiros um do outro, não tem problema eles ficarem juntos. Desde que a gente saiba que está seguro. Em relação a ficar sozinho em casa, eu não recomendo que eles fiquem sozinhos pelo menos por 48 horas. Principalmente se estiverem sem as contenções, sem o colar ou sem a roupa cirúrgica. Porque... quando eles estão sozinhos, tem animal que fica ansioso, tem animal que fica com medo e pode ter um comportamento indesejado quando a gente está fora de casa, né? Então, o ideal é fazer de um jeito que você possa cuidar, pelo menos durante 2 dias, sempre ter um revezamento de gente em casa acompanhando. Os pontos, como eu falei, são removidos depois de 10 dias, relativamente tranquilo. Os primeiros 3 dias são os dias que mais importam na questão de cuidados, assim, com dor ou com alguma alteração metabólica. Dali para frente já fica muito mais tranquilo, né? Ele já... Tem muita gente que no dia seguinte fala, no mesmo dia, chega à noite e fala assim, você tem certeza que esse cachorro foi operado? Porque ele tá tão sapeca, ele tá tão bem, ele tá comendo, e isso é ótimo pra gente, né? Maravilhoso que seja assim. Mas os cuidados de, por exemplo, não deixar descer do sofá, subir do sofá sozinho... tem alguns cuidados que a gente tem que cuidar nesse começo. É uma brincadeira que eu sempre gosto de levar para frente, né? E também é levar uma palavra junto com a gente. Vamos usar a palavra empatia. Vamos lá. Nos colocar na posição deles. Se fôssemos nós passando por um procedimento, né, que abre o abdômen ou que faz uma cassação de genital, não é confortável você estar num ambiente extremamente estressante, sem conforto térmico, com muito barulho. Então, nas primeiras 48 horas, bem destacada pela doutora Ana, as primeiras 48 horas são fundamentais, até para um restabelecimento com qualidade desse paciente. Eu tive um paciente que ele tirou os pontinhos, que ele fez a macho, né, machinho, castrou. Ele tirou os pontinhos 2 vezes. Durante a semana. Não, 2 vezes? 2 o ponto? vezes. Eu voltei 2 vezes na casa dele, tive que levar para o hospital.
Daí, a primeira a gente conseguiu reverter sem ter que sedar geral. Fiz uma local e como não estava infeccionado nada, foi tranquilo. No segundo, acabou infeccionando. Aí a anestesia não pega a local. Aí você tem que pegar e fazer a geral novamente, né? Então, assim, tem animaizinhos também que se o proprietário avisar o veterinário como é que é o comportamento em casa, se é muito elétrico, às vezes você pode trocar até o tipo de fio. De fazer, em vez de você usar o absorvível da suturinha final, você acaba fazendo o nylon cirúrgico mesmo, né? Que ele é mais resistente. Então, assim, se o animalzinho ele é mais serelepe, é atacado, assim, né? Que é como eu falo. Assim, aí é melhor fazer a suturinha com esse fiozinho com nylon mesmo, né? Porque o absorvível, se o animal for atacado, ele estoura. Ele vai arrancar e o nylon ele não consegue arrebentar. Sim, sim. Temos algumas perguntas aqui de pessoas, humanos, que estão nos assistindo. Além da Pauline, a Lara Moutinho, a Marise Duvrak. Falei certo, Marise? Duvrak. Eu não sei falar esse nome direito, mas espero que eu tenha feito o meu melhor. Estão nos assistindo também a Fernanda Bortolotto e a Pretinha Preteando e a Renata Estival começou a nos assistir agora. Temos algumas perguntas aqui, vamos lá. Os problemas nas fêmeas causados por tumores de mamas. Isso está relacionado ao cio e também pode ter benefício com a castração ou não? Sim, nós comentamos no início da matéria, né? E é super importante. A castração, ela pode evitar a incidência de tumores de mama. É uma outra coisa também que vocês já devem ter ouvido falar a respeito da gravidez psicológica. Então, a gravidez psicológica, ela já é um desequilíbrio do organismo. E cujo tratamento mais indicado é a castração. Porque senão o animal ele simula uma gestação mesmo. Ele chega a produzir leite, fazer ninho. E aquela produção de leite pode inflamar as mamas. O animal que tem a gravidez psicológica, pelo desequilíbrio hormonal, pode ter infecção de útero, que eu falei que também é uma emergência. O animal tem que ser operado, né? Como o doutor André também comentou, em 24 horas é uma cirurgia realmente de emergência. Não tem como escolher. Então, nós somos defensores, é um ponto muito forte a ser tocado, essa questão da prevenção dos tumores. Então, gente, prestaram atenção na doutora? Muito bem. E nós temos uma outra pergunta aqui relacionada a cães. Um cão de 19 anos, macho, que faz xixi por toda a casa. Ele pode ser castrado para parar de fazer o xixi? Como aconteceu com os gatos, a Pauline que está falando da pergunta. Ela castrou todos os gatinhos dela, eu conheço todos. Au. E depois da castração, eles param de fazer xixi fora do lugar? Isso é um comportamento natural para pets castrados? Se eles tiverem uma idade já mais avançada, se eles estiverem maduros, pode ser difícil tirar esse comportamento. É um hábito, né? Exatamente. Mesmo porque, como a gente explicou no início também, os testículos, eles liberam hormônios. E o animal tem o instinto de marcar território. Então, quando ele é filhote, depois que passou aquela parte das vacinas e você faz a castração, ele ainda não adquiriu aquele instinto de macho adulto, de marcar território, de brigar, de sair atrás da fêmea, disputa. Ele ainda não tem aquilo no comportamento dele. Certo. Então, é mais fácil você fazer nesse momento e ele nem desenvolver esse comportamento. Agora, quando ele tem a ação hormonal durante muito tempo, ele tem esse hábito, ele vai ficar marcando. O que vai melhorar, muitas vezes vocês vão notar, é o odor. Vai melhorar muito, vai diminuir. Mas em alguns animais, se eles forem castrados já com uma idade mais avançada, você não vai conseguir inibir totalmente esse comportamento. Mas, doutora, olha só. Tem uma... vocês vão concordar comigo, os dois também, o doutor Odiel também. Tem outros fatores também. De fazer xixi na casa inteira, tá? Tem que fazer exame de sangue para ver se ele não tá com diabetes, né? Que urina por tudo, pressão alta e também cistite decorrente de cálculo vesical. Ui! Então, são vários fatores que podem influir. Ainda mais um animal de idade avançada. Que de repente né? você castra o animal ali, quer dizer, apesar que castrar já velhinho ele não vai parar, como a doutora Annelise falou, né? Não vai parar. Mas o problema do diabetes, que faz
o xixi fica... Eu tive idosinho. Nossa, ele urinava pela casa inteira. Então, e era diabetes. Depois que a gente controlou, ele parou de fazer xixi. Normalmente daí é importante vocês prestarem atenção se esse animal está urinando além do normal, acima do que seria o normal. Sim. Mas às vezes essa marcação de território ela é um pouco diferente, porque ele urina pequenas quantidades em vários pontos específicos. Legal. Né? Demarcação, né? A questão da obstrução pode estar associada também. Por exemplo, um gato, ele pode urinar fora da caixa dele querendo mostrar para você que ele está com um problema. Ele pode estar com um cálculo na uretra ou na bexiga, alguma alteração ou uma infecção da bexiga, e ele urina fora da caixa, muitas vezes sinalizando que alguma coisa está errada com ele. Mas, de modo geral, a marcação de território ela não vai ter um aumento no volume de urina, e sim os pontos específicos onde aquele animal quer marcar. Às vezes até nas visitas, né? A visita chega em casa e eles vão e levantam a patinha. Isso é legal, da quantidade de xixi. É verdade. Isso aí tem a ver mesmo. É a questão da... Se a marcação é pouquinho, ele vai lá faz aquele jatinho e sai, né? Quando você faz... Cada lugar que vai faz aquela poçona de xixi, né? Tá certo. É importante a gente usar esse exemplo dessa pergunta, de tudo que foi dito, para reforçar. Castração não é solução para todos os problemas. Daí a importância de fazer todos os exames necessários antes da castração, porque o seu pet pode ter um outro probleminha, como esses que foram apontados pelos nossos queridos vets. Temos uma outra pergunta. A Marise tem 2 cães, 2 pinchers. Ela tem a Dudinha, que tem 8 anos, e a Camila, que tem 6 anos. Elas não têm parentesco, ambas têm cio seco. Existe a necessidade de castrar elas, nesse caso? Elas não têm acesso à rua, a Marise contou. O que ela precisa fazer, ou ela não precisa fazer nada? Eu, particularmente, recomendo a castração, sim. Por Por todos quê? os motivos que a gente explicou, do risco de infecção uterina, de ser uma emergência. Olha aí, Marise. Às vezes, mesmo que você não esteja te incomodando, não tenha sangramento, não tenha alteração de comportamento, dentro do organismo dela tem coisas acontecendo. E isso, o fato de ter os ovários e o útero, é uma situação potencial de risco para uma infecção uterina. E às vezes o cliente não tem noção, não consegue identificar isso como um problema no útero. Às vezes o animal apresenta vômito, apresenta diarreia, e você fica lá tentando tratar, achando que são várias outras coisas. E aí, a hora que chega no veterinário, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é castrado? Porque se não for castrado, a infecção uterina está entre as primeiras na lista de diferenciais. E quando o animal já é castrado, você já tem a segurança que se estiver vomitando, estiver com diarreia, estiver apático, não quer subir na cama, não quer subir no sofá, pelo menos fala, ufa, não, o útero não é porque não tem. Mas faz assim, né, doutora? É assim, quando a gente pergunta se é castrado, faz assim o tratamento, assim, ó. Vai um para cada lado. Se é, Sim. a gente vai para cá. Se não é, para vários lugares. As pessoas não imaginam que um animal vomitando pode ter alguma coisa a ver com o útero. Ou com diarreia, as fezes mais amolecidas tem a ver com o útero. Não quer subir no sofá, a pessoa acha que machucou a patinha, que está com dor na coluna. Então, o risco disso é muitas vezes só levar no veterinário quando já está com uma infecção super avançada. Porque nem sempre aparece para vocês que o animal está mal e que esse é o problema. E vocês, como eu falei, vão tentando tratar em casa, dá um remedinho aqui, faz alguma coisinha ali, pergunta no aviário, pergunta no pet shop, e a infecção no útero desenvolve muito rápido. E como é um órgão que tem muito sangue, tem muita irrigação, essas bactérias elas podem migrar, elas podem ir para outros órgãos e fazer até uma infecção generalizada. Gente. Então a recomendação é castrar, sem dúvida. O problema é gigante, o problema é gigante. Quando como eu falei, são 2 lados. Quando pergunta, é castrado? Aí você vai para a esquerda ou vai para a direita. Entendeu? Essa como é que fala? É um limitador, assim. É importante falar isso, porque às vezes as pessoas os humanos ficam irritados quando levam o seu pet no veterinário, não é? Uma pergunta exames, muito importante, gente. O veterinário está lá para descobrir e analisar todas as possibilidades, não é? Sobre os anticoncepcionais. Se eles trazem tantos problemas para os pets, por que é tão fácil de comprar?
Por que é tão recomendado? É ou não é recomendado? Não é? Eu nunca tomei um. Eu acho que isso aí existe questão comercial, tudo. Não É aquela coisa, Não né? tem tem explicação. explicação. Aquela É coisa, né? simples assim. Cigarro não é vendido? Não faz e papel. o doping de atleta também com medicamento veterinário é comum. É Então, comum. infelizmente, isso acontece no Brasil. É falta de instrução. Eu acho que o importante é nunca administrar nada sozinho. Hormônio é a ponta do Sim. iceberg. Né? Se você mexeu errado na ponta, as consequências são a base. E a base são enormes, as dificuldades para tratar depois. Gente, não apostem no Google. Sempre falem com o veterinário de confiança de vocês, né? Pessoas que estudaram anos para saber o que acontece conosco. Por favor, cuidem bem da gente. Então, que mais? Ah, sim, a Aligene está vendo a gente também. Pretinha. A Pretinha está nos assistindo. A Preta Oi, Pretiana. Pretinha. E nós temos quem mais? Renata Estival. A Renata, fotógrafa. Que Aham. traçou um elogio muito bacana para nós, gostou muito do tema, está acompanhando a gente. Muito obrigado. Um beijo para você. Nós também temos quem mais? Tinha visto mais uma pessoa aqui. Juliana Maier. A Ju. Também está nos Oi, Ju. assistindo. Oi, Ju. E, bem, Ju, bióloga. o que mais podemos falar a respeito da castração e dos cios? Acho que dá para destacar uma coisa interessante, sabe, Hugo? Também com a contribuição dos dois colegas aqui, é que a cassação tem vários pontos se você observar a cassação. Ela tem a cassação no cunho terapêutico, Aham. e do cunho social. Então, por exemplo, controle de zoonoses, né, controle populacional de cães e gatos. É importante o uso da ferramenta da castração, né, porque é uma PG. Uma fêmea, ela produz ao ano aproximadamente de 8 a 12 filhotes, e se ela viver durante 6, 7, 8 anos com eficiência reprodutiva, ela vai produzir 50, 60, 70 descendentes, né, Nossa. ao longo da sua vida. Então, se multiplicar isso aí pelo número, de acordo com a OMS, aproximadamente 10% da população humana é em cães. Então, nós temos só de cães, não estou nem falando de gato, né? Então, infelizmente, pela falta de responsabilidade de alguns tutores que deixam os animais soltos na rua, que tem esse crescimento exponencial de cães abandonados. Então, isso é uma coisa que nós temos que levar em consideração também. Aham. A castração no sentido de controle populacional como uma ferramenta social, ela é importante. Ela é importante. Prefeituras sérias, elas levam sempre isso em consideração na hora de controle populacional. E nós temos uma pergunta uma colocação, na verdade, do Leonardo Hoffman. Ele discordou da castração. Ele diz que, na opinião dele, algo me diz, vou citá-lo, algo me diz que tira aquele ímpeto do animal. Então nós sempre temos que lidar com todas as opiniões, não é? Sim. Isso é uma coisa bem importante. Quando castra, o comportamento muda. Isso é natural de acontecer. Mas há vários exemplos. Eu tive um amigo, o Boris. O Boris era um gato muito animado, digamos assim. Ele era bem encapetado, na verdade. E daí ele foi castrado. Eu falei pra ele, vai, não dá nada de ruim. Ele ficou mais encapetado ainda. Eu não entendi. Então, bem, castra ou não castra? Muda o comportamento ou não muda? Quem que fez o comentário? É Leonardo né? Hoffman. Leonardo, eu concordo contigo, realmente isso é verdade. Isso acontece mesmo. Por isso que eu falei, a castração ela tem o seu momento e o seu porquê. Né? Se o animal mora contigo, não tem acesso ao ambiente, não é agressivo e não lhe causa nenhum transtorno à fisiologia dele, não precisa castrar. Agora, infelizmente, se é um animal que está solto na rua, é um animal que está causando problema social, brigas intensas na rua e está dentro de um programa de castração solidária, ele tem que ser castrado. Então, tem uma indicação para castração, não é toda hora, todo momento que você vai castrar. A castração não é remédio para tudo. Né? Exatamente. Tem as suas particularidades. Cabe ver em que momento que você se encaixa com o seu pet, nesse momento. E só para te tranquilizar também, Leonardo, eles não têm as questões psicológicas que muitas vezes os homens têm em relação à castração. E a gente vê que essa dificuldade ainda é mais nos homens do que quando vem a cliente mulher, né? Falando da castração de fêmeas e de machos. Eles têm essa alteração do comportamento e, de modo geral, é óbvio que a gente espera, como a gente deseja o bem-estar para eles, a gente espera que isso seja uma resposta positiva. Como o Dr. Uriel falou, diminuir a agressividade. Então, é um cachorro que pode ir no parcão tranquilo, ele não vai arrumar confusão com ninguém.
eles convivem mais pacificamente. Um gato macho, ele vai por instinto, ele vai buscar fêmeas no cio na rua. Ele pode encontrar outros gatos inteiros e pode nunca mais voltar para casa, porque eles brigam até o fim. Então, pode ficar territorial tranquilo de novo, né? em relação... É uma coisa que eles fazem por instinto. Eles não têm o mesmo impacto psicológico que tem para um homem, por exemplo, quando tem que fazer remoção dos testículos. Em relação à estética, a gente tem até próteses, testículos que podem ser colocados artificialmente, porque algumas pessoas, alguns homens ficam realmente perturbados com a ideia do animal ficar sem testículo, e isso tem solução. A vantagem da prótese é que ela não vai liberar hormônio e vai evitar os problemas, todos os problemas que a gente falou da mesma forma. Olha só, eu não sabia disso. Diga, André. Não, só na questão da castração, é assim, às vezes a pessoa fala, eu não quero castrar minha fêmea, não vou castrar o macho. Assim, fica ciente só dos problemas posteriores da fêmea, né? A questão da infecção uterina, a questão do tumorzinho de mama, né? A gravidez psicológica. A TPM, que se forem duas fêmeas vão se pegar, vão brigar, porque quando elas entram na tensão pré-menstrual, é igual o humano. Eles ficam nervosos. Então, assim, você pode não castrar, mas você fique ciente dos problemas futuros que isso aí pode te causar, né? Não, e nos machos também tem a questão, como eu falei, relacionada à idade, pode ter um aumento da próstata que não é favorável. E isso daí num animal castrado já não acontece. Então é um preventivo interessante. Uma outra coisa que tem que avaliar também é nos machos, se eles têm os dois testículos, se desceram os dois testículos. Porque se ele tem um testículo que fica na cavidade... esse testículo não é funcional do ponto de vista da produção de espermatozoides, porque ele está dentro da cavidade e a temperatura não é adequada para a formação dos espermatozoides. Mas esse testículo lá dentro, às vezes, primeiro, você deve fazer um exame de ultrassom para saber se ele tem ou não o testículo. Tá? Ele pode não ter descido, ou ele pode não existir. Então, a primeira coisa é fazer o diagnóstico diferencial. E caso tenha o testículo... é importante fazer a remoção cirúrgica, porque esse testículo pode virar um câncer. Ele pode fazer um tumor de testículo dentro da cavidade abdominal, o que também não é o que a gente quer para eles. Olha só, então, tutores, prestem muita atenção nos pets de vocês. E sempre levem eles aos vets para fazer exames, se notarem que tem alguma coisa diferente ou errada. Uma coisa que é bem importante de eu fazer agora, interromper rapidamente aqui o nosso programa, tenho que falar dos nossos amiguinhos, não é? Nós temos 4, na verdade 5 gatos hoje. Nós temos 4 gatos lá do nosso parceiro, do Beco da Esperança. Temos um pretinho e temos, acredito que são 3 irmãos, um branquinho, um que parece um siamês e uma fêmea toda malhadinha. Todos eles estão aí para serem adotados lá no Beco da Esperança. E nós temos um 5º gato. Esse, gente, eu quero muita atenção de vocês. O nome dele é Luke. Ele tem 3 anos. Ele é de um humano, ele é de um lar, mas o humano dele, o tutor dele, não pode mais ficar com ele. Não pode mais cuidar dele. Então ele está procurando um novo lar para que ele possa ser amado e bem cuidado. Então o nome do tutor dele é Felipe. O telefone para você falar com o tutor Felipe é aqui do Curitiba, 419-8894-4179. Conheçam o Luke. E se vocês quiserem um novo gatinho, um novo pet, levem o Luke para o lar de vocês. Ele é muito gente boa. Confiem aqui no Hugo. E nós temos também mais 2 cães. Esses vocês já conhecem. Você que acompanha a gente há um tempo, o Spock e o Chefe. São os 2 cães do Projeto Ajudei que ainda procuram um lar. Eles têm entre 5 e 6 meses, são MG, já estão vacinados e castrados, minha gente. Eles são uma graça. O Natal está chegando, o Ano Novo está chegando. Por que não uma nova vida aí no lar de vocês? Então adotem os nossos amiguinhos e deem muito amor e carinho para eles. Estamos chegando ao final do nosso programa, que aliás é o nosso último programa deste ano. Mas a gente volta. Eu gostaria de falar com os nossos 2 veterinários
oficiais defensores dos pets, Dr. André, Dr. Uriel, gostariam de dar algum alerta especial antes de nós encerrarmos esse programa? Depois eu falo com você, doutora. Só um pouquinho, porque isso é muito importante aqui nos nossos programas. Só um alerta básico, assim, que tem muita gente me procurando para receita. O que você me receita para viajar com animal? Calmante, enfim. Eu sou contra o uso disso nos animais, entendeu? Se o animalzinho se estressa para viajar, deixa em casa. Contrata uma pessoa para ficar cuidando. Tem vários hotéis de animais na cidade que são bons hotéis, certo? Tem até o do Patrick, né? Nosso do Patrick, nosso conhecido, né? Então, esse é o alerta que eu dou. Cuidado com medicação que vizinho indica. Dá isso pro seu animalzinho. Sedativo, né? Nem pensar. Sedativo é o que mais me ligam, porque eu não sei nem como é que tem isso aí para vender ainda sem receita. Pois é. Né? Então, dá 4 gotinhas, 7 gotinhas. Gente, não. Sedativo é sedativo, não é para isso. E tem opções homeopáticas, tem floral de Bach, tem homeopatia, tem triptofano, tem algumas outras coisas que não vão ter efeitos colaterais e que podem ajudar muito vocês nessa fase. Olha, uma ótima dica. Final. É isso aí. Mas anestésia, não, sedativo, não. Sedativo, não. De jeito nenhum. Hipótese alguma. Tá? Professor Uriel? Nessas férias, vacinação, vermifugação em dia. Olha aí. É o que a gente sempre tá falando. Cuide do calor. seu pet. Cuidado com o calor. O pezinho no calor, né, no chão. E tem alguma possível doença relacionada à recuperação dessa cirurgia, da pós-castração? O tutor tem que ter cuidado com alguma coisa específica, doutor Uriel? Não, respeitando a antibiótico terapia, os protocolos terapêuticos feitos pelo colega médico veterinário e a atenção com esse pet, como se fosse realmente um animal que está ali com toda a necessidade de uma atenção redobrada, sem problema nenhum. Não há risco de desenvolver uma doença por causa da castração. Tá. A doença é a consequência de um processo traumático, né? Perder pontos, aí infecciona, aí tem que estar com antibiótico terapia pesada novamente. Então é só uma atenção mesmo com o paciente pós-cirúrgico. Entendi. Agora, eu gostaria que a nossa convidada, a doutora Anelisa, falasse suas palavras finais aqui para o nosso programa e para os nossos ouvintes e telespectadores que estão nos assistindo no YouTube do Rick Mais PR. Doutora. Bom, a minha consideração final é para vocês avaliarem a questão dos riscos e benefícios junto com o médico veterinário de confiança. Entender que muitas vezes você vai fazer um investimento maior, vai ter aí 1 semana de cuidados e é um procedimento que se estende para o resto da tua vida com o bichinho. Tá? De modo geral, eles têm uma longevidade maior quando eles são castrados. Isso por outros motivos, a gente pode até... não sei se vocês abrem alguma opção para mandarem depois dúvidas, a gente pode esclarecer depois. Sim. As pessoas que estão nos assistindo no YouTube e no Facebook, elas podem sempre encaminhar perguntas para nós, que nós damos continuidade a esse esclarecimento pelas mídias sociais, pelo YouTube. E entender, agora é uma época de final de ano, nós como médicos veterinários, a gente tem paixão por animais. E é lógico que talvez no nosso coração, quanto mais animais, melhor, né? Sim. Mais felizes a gente fica. Então, a recomendação da castração é quando a gente vê o lado triste da história, que é o abandono, que é a superpopulação, animais abandonados, animais atropelados. Então, a gente entende muito quando vocês querem ter um filhotinho do cachorrinho, da gatinha, seja lá do seu pet, você quer ter na sua família. Mais importante você lembrar que eles vão ter vários filhotes e provavelmente, dificilmente você vai poder ficar com todos. E você vai doar para pessoas que não resistem aos filhotes, porque de modo geral a gente não resiste a eles. Só que esses filhotes crescem. E você não sabe depois se a pessoa para quem você deu esse filhote ou vendeu, como ela vai cuidar, se vai chegar agora final de ano, como acontece tanto. Qual a garantia que você tem que essa pessoa não vai largar na rua, não vai abandonar, ou que essa pessoa vai maltratar, de repente quer enquanto é filhote e depois não quer mais? Então, é compreensível o afeto que a gente tem pelos bichinhos em casa e a gente querer ter os descendentes deles. Mas como a gente não consegue ficar com todos eles, tem sérias consequências de controle populacional adiante, né? Como a gente já comentou. Então, pensem bastante nisso também. Né? Muito bem. Doutor Uriel, suas palavras finais para o programa de hoje.
Foi um prazer, uma honra estar aqui presente com a doutora Ana, com o doutor André, com você, Hugo. E que um Eu sou demais, eu sei. Feliz Natal para todos, verdade. Feliz Natal para todos e um ano novo com muita saúde, paz e realizações. Muito bem. Doutor André? Obrigado a todos que estão assistindo aí. Obrigado pela doutora Ana por ter vindo, disponibilizar, Obrigada que a vocês. ela não tem tempo e arrumou um tempinho para vir para cá. Obrigada. Muito obrigado. Professor Ariel, obrigado. E que venha 2019. Isso. Gente, esse foi o nosso último programa do Rick Mais Pets deste ano, mas não se preocupem. Nós voltaremos ano que vem, como o Dr. André bem falou. Nós estaremos de volta no dia 9 de janeiro e o tema do nosso primeiro programa de 2009 será a adoção de animais adultos. Ótimo. Então, muito obrigado a todos vocês que estão aqui nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube do Rick Mais PR. Um beijo para todos vocês. Continuem se informando para deixar os seus pets sempre mais bem cuidados. Em janeiro nós voltaremos. Um ótimo Natal para todos vocês e para os seus pets. Um ótimo ano novo e nós nos vemos em 2019. Ai, que delícia! E quem adotar coelho não leva o casal. Se levar o casal tá com 30. O nosso mês tá com 30. Danilo, obrigado.